Vamos falar delas, as blusinhas? Pois é, a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje um projeto que também trata da taxação de compras internacionais de valores abaixo de $50. Essa votação trouxe a união de dois partidos distintos, adversários. O PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro se juntaram para tentar barrar essa proposta. O chamado jabuti, porque essa proposta das blusinhas entra num outro projeto que nada tem a ver com taxação de compras internacionais. Portanto, é tratado como um jabuti, que significa uma norma alheia ao tema que está sendo discutido. Ele está inserido num projeto que trata de um programa de incentivo ao setor automotivo. Esse adicional foi feito pelo relator do programa, o deputado federal Átila Lira, que adicionou o fim da isenção do imposto de importação para compras no exterior de até $50 a esse texto que já está com a Câmara dos Deputados. E agora, como eu disse na abertura do jornal, os deputados estão quebrando a cabeça para saber: esse jabuti, ele desce ou não desce da árvore? Ele sai ou não sai do projeto? A justificativa do relator é que a isenção gera risco de desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil. Do outro lado, no lado da ponta que quer ver o programa automotivo ser aprovado, de incentivo, né, o setor automotivo, Geraldo Alckmin, vice-presidente ministro da Indústria, trabalhando para separar uma coisa da outra. O relator, segundo fontes, atende a um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que ensaia aí um gesto ao setor de varejo ao defender a taxação. No governo federal, a Fazenda observa com muita discrição o acordo sobre o tema. É que, vamos lembrar, no passado, no início de 2023, a primeira-dama Rosângela Silva foi crítica ferrenha do retorno do imposto. A Janja e o Fernando Haddad, naquela época, estiveram em lados opostos dessa disputa. Agora, a Fazenda também avalia que comprar essa briga pode gerar um desgaste desnecessário com o presidente da República, consequentemente, que atravessa uma dificuldade para melhorar os índices de aprovação do governo, vale lembrar, em ano eleitoral. Líderes partidários estão com o governo neste argumento. A medida impopular não tem muito espaço em ano de eleição. Técnicos da Fazenda lá atrás fizeram essa menção agora, né, a mim, que entrar nesse embate neste momento é muito delicado, embora eles tenham números, argumentos para defender o retorno desse imposto. Gustavo Uribe. É uma questão muito polêmica, porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está falando de algo que agrada a classe média baixa. Ontem Arthur Lira disse que não, que 60% são as classes A e B que pagariam, né, essa taxa quando fazem compras em sites internacionais, mas que agrada boa parte do eleitorado. E essa preocupação, a classe média, ainda mais em ano eleitoral. Larissa Rodrigues atualiza para a gente como está esse cenário. A Tainá Falcão trouxe a palavra jabuti, a gente usa muito esse termo aqui em Brasília, porque jabuti não sobe em árvore. Então, alguém colocou o jabuti lá. Então, é algo que é estranho ao projeto subiu, que é colocado lá. Nesse caso, subiu e vai taxar a blusinha que todo mundo quer comprar. Conta pra gente como tá a expectativa, Larissa. Uribe, esse jabuti subiu na árvore, continua lá por enquanto, agora como que ele vai descer é a grande questão. O que dá pra gente afirmar? Desde manhã, está tendo diversas reuniões na residência oficial, casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Teve reunião, por exemplo, para falar de reforma tributária, que também dizem que agora vai avançar. Teve diversas reuniões, a maioria, me pontuaram, dos líderes passou por lá hoje, mas enquanto tem um assunto ou outro no meio disso tudo, o grande assunto do dia é: o que a gente vai fazer com esse jabuti? Por quê? Porque Arthur Lira, me pontuaram, tem batido e continua batendo o pé que sim, que esse jabuti, que a taxação das compras internacionais de até $50 tem que continuar nesse projeto que a gente lembra que é o PL do Mover, um projeto mandado aqui pelo Palácio do Planalto para tratar da indústria de automóveis. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Eu me lembro até hoje que quando eu peguei o relatório, eu liguei para o líder e falei: líder,
eu não sei se eu que não estou entendendo, desculpa se eu estiver sendo ignorante, mas o que tem a ver a taxação com os cargos? Ele falou, não, Larissa, não tem nada mesmo não, colocaram lá um dos líderes, ou seja, porque eu falei, por que esse assunto está lá? Será que eu que não estou entendendo a ligação de uma coisa com a outra? Mas sim, todo esse jabuti foi construído em parceria, pontuam as fontes, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e por isso é nomeado relator o deputado Átila Lira, também é Lira, né? Se recusa a tirar esse detalhe do texto. Por outro lado, óbvio, o Palácio do Planalto até gostaria que isso fosse aprovado, mas sem deixar digital. O que isso significa? Que o PT está trabalhando, por exemplo, para liberar a bancada. Olha, votem como vocês quiserem, mas que o Palácio do Planalto não quer ter o ônus na sociedade, na cobrança, de ser apontado como quem ajudou a taxar essas brusinhas, como a gente brinca, né, Uribe? Só que aí, o Arthur Lira tem dito, me pontuaram ali alguns interlocutores e líderes que participam dessas conversas, que ele foi para o embate. Tá. Vamos lá, vocês vão ganhar, vão arrecadar, mas não querem ser os responsáveis por isso? Então vamos descobrir o que dá para fazer. O que tem agora nesse momento? Nenhum acordo ainda foi firmado. Continuam querendo manter a taxação, mas o PT, se for para ser emparedado, vai votar contra. E como a Tainá trouxe para a gente, o PL também vai votar contra, porque é um assunto que vem de fácil. Olha, a gente está apoiando a continuidade dessas compras internacionais sem nenhum tipo de custo para a sociedade. Hoje uma fonte me disse, união de Bolsonaro e Janja, do mesmo lado nesse embate, viu? Bolsonaro e Janja, ambos defendendo a mesma proposta. Para eu ser bem precisa, tem apuração chegando lá do governo federal sobre esse assunto, como Larissa trouxe para a gente. O assunto está em aberto, Larissa conversou mais cedo com o Átila Lira, ele ainda defende a manutenção dessa ideia, portanto, da taxação. Há uma resistência muito grande entre os líderes ao apoio do presidente da Câmara. No governo federal, a informação que me chega é o seguinte: hoje mesmo, o ministro da Fazenda foi pessoalmente a público dizer que era contrário, Larissa Rodrigues, a essa medida e já se afastou dela. Disse que não saiu da equipe econômica, né? Um gesto político. E a informação que chega agora é que se ela passar, o que é muito difícil pelo que a gente tem conversado com as lideranças, o presidente da República já tem conversas com seus ministros de vetá-la. Larissa, quer complementar? Não só um detalhe, que hoje o Haddad foi na Câmara dos Deputados numa dessas comissões que normalmente convocam os ministros. E me chamou muito a atenção, eu até pedi para a Cris Noberto, nossa produtora de economia, me mandar a fala completa dele e conversei com ela. Falei, Cris, ele falou e não falou nada, né? Porque ele fez um discurso meio que se afastando do assunto. Olha, não, é um assunto que o Congresso tem que discutir. Mas ao mesmo tempo falando, a gente precisa também legislar sobre isso. Antigos governos não legislaram, isso não acontecia muito antes. Então, assim, ele tenta tirar a digital dele de cima, não fui eu que quis, não foi de jeito nenhum, mas em momento nenhum também ele fala, isso é um absurdo, sabe? É isso, ele se sente emparedado porque está tendo cobrança e eu ouvi exatamente isso. O Palácio Planalto não quer o ônus de ir contra essa medida. Ia ser bom? Ia. O governo precisa de dinheiro? Precisa. Mas a que preço também conquistar mais esse problema na imagem da sociedade? Lembrando, para encerrar, que o presidente tem lutado para tentar aumentar a popularidade. A sua cara estava ótima, Larissa. Depois volta para ver a sua interpretação de sofrimento, viu? Com as brusinhas. E não é à toa que Fernando Haddad é chamado de o mais tucano dos petistas, porque enrolou como todo tucano. Obrigado, Larissa, pelas informações.